6 ruínas. O olhar subconsciente de Lumian percorreu o quarto, absorvendo as imagens familiares da mesa, da cadeira, da estante de livros, do guarda-roupa e da cama. Era o quarto dele, mas estava envolto numa névoa fina e cinzenta. Será que estou tendo algum tipo de sonho lúcido? Estou tendo um sonho lúcido. Suas pupilas dilataram quando a compreensão o atingiu. Um sonho lúcido era um evento raro em que a mente de alguém conseguia pensar e lembrar como em estado de vigília, mesmo estando em estado de sonho. Era uma habilidade que exigia treinamento especializado para ser dominada. Aurore havia tentado vários métodos para induzir sonhos lúcidos a fim de desvendar o segredo do sonho de Lumian com névoa cinzenta e ajudá-lo a eliminar o perigo latente que ele representava, mas ela havia falhado. Mas agora, Lumian se viu inexplicavelmente consciente em seu sonho. Passado o choque inicial, ele começou a considerar as possíveis razões pelas quais aquilo havia acontecido. Será que isso se deve à carta de tarô que representa o sete de paus? Aquela mulher disse que isso me ajudaria a desvendar o segredo do sonho. Portanto, sua função é permitir que eu entre em um estado de sonho lúcido e explore a área envolta pela névoa cinzenta. Comparado com a minha impressão anterior, o nevoeiro cinzento parece ter dissipado bastante. Muito mais. Com esses pensamentos a mil, Lumian levantou-se da cadeira e caminhou até a lateral da sala. Colocou as mãos sobre a mesa encostada na parede e olhou pela janela, onde uma paisagem completamente desconhecida se apresentou diante de seus olhos. Esse sonho não reproduzia o cordo onde ele morava. Sob uma névoa fina e fantasmagórica, um pico montanhoso imponente chamou a atenção de Lumian. Ele se elevava de 20 a 30 metros no ar, construído com pedras marrom avermelhadas e solo marrom avermelhado. Edifícios cercavam a montanha, agora em ruínas, alguns desabados e outros carbonizados a ponto de serem irreconhecíveis. Pareciam critas, um cemitério desordenado que circundava a base da montanha. O solo estava marcado por buracos e coberto de cascalho. Não se encontrava um único fio de grama ou erva daninha naquele deserto árido. A névoa no céu adensou-se, tornando-se um branco impenetrável, sem qualquer sinal de sol. Lumian só conseguia enxergar como se estivesse na escuridão da noite, sob a luz das estrelas. Após um momento de observação, ele murmurou para si mesmo: É só isso? Este é o sonho que me assombra há anos. Mas logo ele redirecionou seus pensamentos para uma questão mais prática. Onde está escondido o segredo do sonho? No pico ou em um desses prédios destruídos? Lumião não se apressou em sair do quarto para explorar o sonho. Em vez disso, permaneceu onde estava, examinando a área de seu ponto de vista privilegiado. De repente, ele avistou uma figura correndo entre as ruínas dos edifícios que circundavam o pico da montanha. Apesar da névoa tênue e da baixa altura da casa de 2 andares, Lumião não conseguia se livrar da sensação de sua presença. Ele se perguntou se estava alucinando. Respirando fundo, Lumião murmurou para si mesmo: Mantenha a calma. Tenha paciência. Mantenha a calma. Tenha paciência. Pelo que posso ver, esse sonho está envolto em segredo, e não me parece inteiramente meu. Lumian sabia que explorá-lo às cegas poderia levá-lo ao perigo. Sim, amanhã procurarei essa mulher e verei que informações consigo encontrar. Depois, tomarei uma decisão. Perdido em pensamentos, Lumian desviou o olhar e preparou-se para sair do sonho e descansar em paz. No entanto, ele não sabia como se manter acordado. Após inúmeras tentativas de despertar, ele permaneceu deitado na cama, tentando dissipar seus pensamentos e recriar o estado em que se encontrava enquanto dormia. Após um período indeterminado de tempo, Lumian sentou-se abruptamente e percebeu o tênue brilho da luz dourada do sol filtrando-se para dentro do quarto através das cortinas. Finalmente acordei. Como esperado, dormir dentro do sonho restaura meu estado de desorientação. Então, posso escapar. Lumian soltou um suspiro de alívio e sussurrou para si mesmo. Naquele instante, uma batida ecoou pela porta. Aurore. O coração de Lumião apertou, temendo o pior. Sou eu, a voz de Aurore ecoou pela sala. Lumian saltou da cama e correu para a entrada. Agarrou a maçaneta e abriu a porta. Eis que lá estava Aurore, parada do lado de fora. Ela vestia uma camisola de seda branca e seus longos cabelos dourados caíam elegantemente pelas costas. Como foi? Ela parecia certa de que Lumião acabara de acordar. Lumian não omitiu nada e relatou cada detalhe do ocorrido. Aurora sentiu pensativamente. O objetivo do cartão era facilitar um sonho lúcido. Ela perguntou: O que você vai fazer agora? Lumian grunhiu secamente. Vou comer alguma coisa antes de visitar a mulher e tentar obter mais informações para discernir suas verdadeiras intenções.
Muito bem. Aurora não apresentou objeções. Ela acrescentou: também escreverei uma carta para alguém perguntando sobre o sonho que você relatou e os símbolos nele contidos. Nesse instante, ela vislumbrou a expressão repentinamente apreensiva de Lumian e sorriu. Não se preocupem, farei ajustes. Não vou descartar tudo de uma vez. Afinal, fui eu quem lhes incutiu o princípio do progresso gradual. Bem, quando você conversar com essa mulher, não seja agressivo. Tente ser amigável. Não é que tenhamos medo dela, é simplesmente melhor conseguir mais um aliado do que mais um adversário. Entendido, respondeu Lumian solenemente. Cordu, a velha taverna. Lumian entrou no Cordu Paul Tavern e aproximou-se do balcão. Inclinou-se e falou com Maurice Bennet, o dono da taverna que também trabalhava como barman. Em qual quarto a madame estrangeira fica no andar de cima? A Altaverna, a única hospedaria da vila, ostentava 6 quartos no segundo andar para que os hóspedes pudessem descansar suas cabeças cansadas. Maurice Bennet não era um homem corpulento. Como a maioria na aldeia, tinha cabelos negros como azeviche e olhos azuis, mas o nariz estava sempre vermelho, consequência do seu consumo excessivo de álcool. Ele era parente do padre da igreja, Guilherme Bennet, mas os dois não eram próximos, sendo apenas primos distantes. Por que a pergunta? Indagou Maurice Bennet, com a curiosidade aguçada. Que negócios uma mulher da cidade grande teria com um caipira como você? Havia um olhar claramente inquisitivo em seu rosto. Maurice tinha um sexto sentido para essas coisas, especialmente quando se tratava de homens e mulheres. Lumião zombou. Você também não é um caipira e um matuto? Ele inventou uma desculpa casual. A senhora perdeu algo ontem à noite. Encontrei esta manhã. Só estou tentando devolver o que era dela. Maurice Bennet não acreditou nisso nem por um segundo. É mesmo. 8 em cada 10 coisas que saíam da boca de Lumiana eram mentiras. O que mais? Você acha que ela vai se apaixonar por mim? Disse Lumian, sem se deixar abalar. É verdade. Maurice Bennet estava convencido. Ela está na sala perto da praça, em frente aos banheiros. Depois que Lumian saiu, Maurice poliu um copo, observando-o atentamente. Ele sussurrou, quase inaudível para Lumian: impossível? Nem sempre. Às vezes, as pessoas querem experimentar algo novo. Lumian encontrou o banheiro no segundo andar, o único ponto de luz no corredor escuro e estreito. Mas seus olhos foram atraídos para a porta em frente. Um pedaço de papel pendia da maçaneta de latão, um branco puro contrastando com a madeira vermelho escura. Escrito em intis, em repouso. Não perturbe. Lumian leu o bilhete por alguns segundos. Em vez de correr para bater na porta, deu 2 passos para trás e encostou-se à parede. Ele planejava esperar ali até que a senhora saísse. A vida nas ruas ia ensinar a duras lições. Quando uma oportunidade surgia, era preciso agarrá-la com as 2 mãos, sem hesitação, sem pensar 2 vezes, sem medo. Caso contrário, ela escapava por entre os dedos, e ele voltava à estaca zero. Então, ele esperaria o tempo que fosse necessário, os minutos passando interminavelmente enquanto ignorava os olhares que sentia o seguindo, os sussurros em sua mente. Ele permaneceu ali sem demonstrar qualquer sinal de frustração, provavelmente capaz de passar por uma estátua. Finalmente, um leve rangido. A mulher havia trocado de roupa e agora vestia um vestido verde claro com detalhes brancos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque apertado. Aqueles olhos azul claros se voltaram para Lumion antes de se fixarem no cartaz de papel na maçaneta da porta, um sorriso dançando no canto de sua boca. Quanto tempo você esperou? Perguntou ela, nada surpresa ao vê-lo ali. Lumian deu um passo à frente e disse: Isso não é importante. Ele tentou manter um tom de voz calmo, para parecer menos ansioso. O que você quer perguntar? Disse a mulher, indo direto ao ponto. Lumian olhou em volta para o corredor vazio. Aqui. A senhora respondeu com um sorriso: Se você não se importa, eu também não me importo. Lumian já havia notado que os outros ocupantes da taverna, incluindo Rian e Leá, haviam desaparecido. Não havia mais ninguém no segundo andar, exceto ele e a mulher à sua frente. Lumian perguntou, organizando seus pensamentos cuidadosamente. Qual é o segredo daquele meu sonho? A senhora riu involuntariamente. Essa é uma resposta que você deve responder, não é eu. Ela fez uma pausa por um instante antes de dizer: Tudo o que posso dizer é que você encontrará um poder extraordinário lá. Uma força extraordinária seu pulso rugia em seus ouvidos. Qual é o sentido, se for apenas um sonho? Não vai mudar nada por aqui. Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso. Quem pode dizer o que é possível no reino do extraordinário? Talvez seja possível?
Depois de tudo, o poder que tanto almejo está ali, ao meu alcance. Lumian prendeu a respiração. O sorriso desapareceu quando a senhora acrescentou seriamente, mas o perigo também espreita lá. Morrer no sonho é morrer aqui fora. Morrer em sonho ou morrer de verdade? Lumian não entendia, mas preferiu acreditar. Aquele sonho persistia em Lumian como uma sombra, como acontecia há anos. Mas era diferente de alguma forma. Especial. E a voz de Aurora sussurrou em sua memória: cuidado nunca é uma má ideia. Lumian preferia encarar a situação como desafiadora e as consequências como graves. Ele não podia se dar ao luxo de subestimar o perigo ou ser descuidado. Após alguns segundos, ele perguntou: e se eu ficar lá fora? O que acontece então? Teoricamente, não haverá consequências. Ninguém vai te obrigar, disse a mulher pensativa. Mas com o passar do tempo, não posso garantir que a situação não mude. E a probabilidade de as coisas darem errado é muito maior do que a de darem certo. Quanto a mais? Insistiu Lumian. De 90% para 10%? Não, de 99,99% a 0,01%. A senhora acrescentou seriamente: claro, esta é apenas a minha opinião pessoal. Você pode optar por não acreditar. Lumian sentiu uma onda de incerteza ao invadir sua mente repleta de pensamentos confitantes. Ultimamente, estou me convencendo de que o sonho é um perigo oculto. Ignorar é a pior escolha. Mas se eu realmente quiser explorar isso, há uma grande chance de que um acidente aconteça sem que eu perceba. Devo esperar que a Aurora reúna mais informações com seus correspondentes antes de tentar algo. Mas se eu fizer isso, a Aurora definitivamente não me permitirá usar a exploração dos sonhos para obter poderes extraordinários. Minha investigação sobre a lenda não tinha como objetivo buscar poderes extraordinários. É muito arriscado. Pode levar à morte. Talvez eu devesse fazer uma exploração preliminar na periferia das ruínas oníricas para coletar informações e não correr o risco de entrar. Posso contar a Aurora sobre a conversa, mas não posso revelar a possibilidade de obter poderes extraordinários. Assim que seus pensamentos se acalmaram, Lumian olhou para a mulher à sua frente e perguntou em tom baixo e sério: quem é você exatamente? Porque me deu essa carta de tarô e a oportunidade de explorar o sonho? A mulher sorriu enigmaticamente. Eu lhe contarei assim que você tiver desvendado o mistério do sonho. 7 Naruka. Após sair da taberna velha, Lumian se viu parado na estrada irregular, sem saber para onde ir em seguida. O sol da manhã batia forte sobre ele, embora com uma leve brisa fria no ar. Enquanto ponderava sobre o que faria a seguir, Emundgrade surgiu pela lateral. Eu estava apenas procurando por você. Lumian rapidamente recuperou a compostura e perguntou: qual é o problema? Emund pareceu surpreso. Você se esqueceu? Hoje devemos procurar os idosos, mais ou menos da mesma idade que meu avô, e perguntar sobre a lenda do bruxo. Lumian gemeu, pressionando a mão contra a testa em agonia. É mesmo, porque não consigo me lembrar. Ou isso é só imaginação sua? A expressão de Raimundo mudou de preocupação para medo. Quando ele estava prestes a perguntar mais e confirmar se havia imaginado os eventos do dia anterior, o rosto de Lumian se iluminou com um sorriso travesso. Seu patife, você está pregando uma peça em mim de novo. Raimundo praguejou, incapaz de conter sua irritação. Você precisa melhorar seus palavrões, repreendeu Lumian, balançando a cabeça em desapontamento. Até a Ava xinga melhor que você. Ava Lisier, a bela filha de Guillaume Lisier, o renomado sapateiro da vila de Cordoue, agora era pastora de gansos. A expressão de Raimundo mudou enquanto ele murmurava: Ava. Ele então olhou para Lumian. Ela é nossa amiga, certo? Lumian assentiu com um sorriso. De fato, ela é. Drill, juntamente com Guillaume da família Berry e a prima de Ava, Azema Lisier, eram adolescentes inseparáveis que frequentemente passavam os dias juntos. Por que não trazemos Ava a bordo para nos ajudar a desvendar a verdade por trás da lenda? Sugeriu Raimundo. Como você sabe, o pai dela sempre dizia: por que é preciso pagar dote quando uma mulher se casa? Quantas famílias boas já ruíram assim? Ela fica magoada só de ouvir isso. Talvez se sentisse aliviada se pudesse receber algum tesouro ou recompensa pela investigação. Também ouvi chefes de várias famílias da aldeia dizerem coisas semelhantes, incluindo o nosso padre, acrescentou Lumian com um sorriso maroto. Eles desejam que seus irmãos fiquem em casa para sempre. Mesmo que se casem, não se aventurarão sozinhos a formar uma família. Isso exigiria que dividissem os bens e lhes dessem a parte que lhes cabe. Lumian lançou um olhar furtivo para Raimundo e continuou: portanto, muitas famílias preferem que um de seus filhos se torne pastor. Dessa forma, ele não se casará e terá uma renda fixa.
Na maioria das vezes, ele consegue se sustentar. A expressão de Raimundo foi escurecendo gradualmente enquanto ele considerava as implicações dessa questão. Ele nunca havia refletido muito sobre isso antes. Era exatamente por isso que ele gostava de passar tempo com Lumian. Embora a maioria das pessoas na aldeia acreditasse que Lumian tinha um caráter duvidoso e gostava de mentir e pregar peças, ele era, na verdade, mais sábio do que qualquer pessoa da sua idade. Raimundo, por outro lado, sentia que não sabia muita coisa e passava os dias atordoado, simplesmente cumprindo os planos da família. Que bom que você sabe. Lumian pensou consigo mesmo antes de habilmente conduzir a conversa de volta à investigação. Agora é tarde demais. Precisamos nos apressar e perguntar por aí. Conseguiremos a Ava amanhã. Sim, também podemos trazer o Guilherme Júnior e o Azema mais tarde. Isso não só poderá nos trazer benefícios, como também será uma atividade fascinante que poderá aprimorar nossas habilidades. Trazer Guilherme Júnior e Azema também? Raimundo resmungou a contragosto. Quanto mais pessoas envolvidas, menor será a sua parte dos lucros. Além disso, se ele os incluísse, teria menos chances de conquistar o afeto de Ava. Lumian olhou para ele com um toque de bondade e pena no olhar. Criança tola, você acha que a Ava vai se apaixonar por você? Ela tem as sobrancelhas bem arqueadas e só quer casar com alguém de boa família. Ela claramente tem uma impressão favorável de mim, um vilão, mas consegue se controlar. Na região de Dariege, ter sobrancelhas arqueadas significava ter padrões elevados, e elas não se contentavam com qualquer homem comum. Minha irmã sempre dizia que a união faz a força, explicou Lumian simplesmente. Quem são os velhos rabugentos que precisamos visitar? Você não investigou? Perguntou Raimundo, surpreso. Como eu poderia ter energia para investigar depois do incidente com a carta da varinha? Lumian sorriu e brincou. Claro que investiguei. Sou apenas testando sua capacidade de coletar informações. Raimundo não tinha dúvidas. Ainda há 9 anciãos vivos na aldeia. Eles têm mais ou menos a mesma idade do meu avô, ou um pouco mais velhos. 6 mulheres e 3 homens. As mulheres vivem mais tempo. Lumian ouviu em silêncio, absorto em pensamentos. Não há necessidade de visitar os 2 últimos. Eles são de outra aldeia e vieram para cá por casamento. Vamos começar com Naroka. Ela é a mais velha e provavelmente já era adulta quando o incidente com o bruxo aconteceu. O verdadeiro nome de Naroka não era Naroka. Era um título de respeito que ela recebia. Na província de Riston, as mulheres casadas de famílias prominentes ou aquelas que eram as chefes de família tinham direito ao título de madame. Além disso, seus nomes eram marcados com uma para proclamar sua feminilidade e precedidos por na para significar sua autoridade como madames reinando sobre seus domínios. A família de Madame Poalise estava em decadência há muito tempo, e em casa ela se submetia obedientemente ao marido, Belst, o administrador provincial. Portanto, ela não tinha o prefixo na nem o sufixo a. Ela só podia ser tratada por Madame. Naroka ficou viúva ainda jovem e, como consequência, assumiu as finanças da família. Apesar de seus 2 filhos terem atingido a maioridade, casado e tido seus próprios filhos, ela manteve o controle firme das finanças da família. Isso era raro em Cordu, onde geralmente os homens assumiam a responsabilidade pelos assuntos da família. Nas famílias onde o pai estava ausente, o filho mais velho naturalmente reassumia a autoridade para administrar toda a família, tomando-a da mãe assim que atingia a idade adulta. Sabem, concordou Raymond sem questionar a decisão de Lumian. Enquanto caminhavam por alguns prédios, Lumian avistou 4 senhoras idosas tomando sol e conversando descontraidamente em frente a uma casa de 2 andares. Eles se sentavam bem próximos um do outro, pegando piolhos nos corpos uns dos outros, o que era uma forma de entretenimento no campo da República de Intis que servia para aproximar as pessoas e expressar afeto. Será que devemos perguntar a ela agora? Raimundo hesitou, receoso de que a busca pela verdade por trás da lenda pudesse se espalhar por toda a aldeia. Vamos esperar mais um pouco, respondeu Lumian solenemente, sabendo que muitos rumores na aldeia surgiam e se espalhavam por meio de tais reuniões. Depois de um tempo, as outras 3 senhoras idosas foram embora uma a uma porque ainda tinham trabalho a fazer em casa. Bom dia, Naroka. Lumian caminhou imediatamente até ela. Naroka tinha cabelos grisalhos e olhos ligeiramente turvos. Vestia um vestido escuro de tecido áspero e suas mãos estavam cobertas por uma camada de pele de galinha com manchas visíveis em seu rosto. Quando Aurora se juntará a nós? Muitas pessoas na aldeia sentem falta dela, perguntou Naroka com um sorriso. Os homens, suponho. Lumian entrou em um estado de introspecção, expressando sua verdade enquanto o outro falava sobre outro assunto e perguntou, curioso, Naroka, você já viu um verdadeiro bruxo?
Aquele cujo caixão nem 9 touros conseguiriam mover? A expressão de Naroka mudou ligeiramente. Quem te disse isso? O avô dele voltou uma noite para lhe contar. Lumian começou a falar bobagens. Naroka ficou estupefato. Será que as almas realmente podem retornar? Meu pai me disse que o vovô tinha mencionado isso quando ainda estava vivo, interrompeu Raimundo, incapaz de ver Lumian enganar a senhora idosa. A expressão de Naroka se fechou. Após um momento de reflexão, ela se pronunciou. Antes de falecer, nenhum de nós sabia que ele era um bruxo. Ele agia de forma perfeitamente normal. Assim como você não sabe que Aurora é uma bruxa, Lumian pensou consigo mesmo. Até que ele morreu de repente e aquela coruja sobrevoou Naroka parou de falar, perdida em suas lembranças. O resto de sua história refletia a lenda. Lumian insistiu ainda mais. Onde esse feiticeiro residia naquele momento? Naroka olhou para ele de relance. É onde você e Aurora estão morando agora. Depois que o Arlok foi sepultado, o padre e alguns outros saquearam o local e o incendiaram completamente. Por 2 ou 3 décadas, ninguém ousou se aproximar daquele lugar. Eventualmente, o assunto foi esquecido. Mais tarde, Aurora veio e comprou o terreno para reconstruir a casa. Nosso lugar. O coração de Lumian deu um salto. Essa resposta superou completamente as expectativas dele. Num instante, ele percebeu que havia uma infinidade de problemas que havia ignorado anteriormente. Com a habilidade de Aurore para ganhar dinheiro e seus poderes misteriosos e sobrenaturais, por que diabos ela se estabeleceria na zona rural de Cordu? Cidades como a capital provincial, Bigorre, o movimentado centro têxtil de Switch ou mesmo a própria capital, Trier, seriam opções muito melhores. Mesmo que Aurora estivesse buscando um lugar com ar puro e um ambiente intocado, esses centros urbanos ofereciam diversas áreas que atenderiam às suas necessidades. Aurora disse certa vez: a melhor maneira de se esconder é numa cidade grande. A mente de Lumian trabalhava a mil enquanto ele se esforçava para se acalmar. Hoje, ele descobriu que a terra que Aurora havia escolhido para ser seu lar, a terra onde sua casa ficava, outrora pertencera a um poderoso feiticeiro. Onde o feiticeiro está enterrado? Interrompeu Raymond, incapaz de conter sua curiosidade. Sem qualquer esperança de encontrar riquezas na casa de Lumian, ele só podia esperar que o corpo do feiticeiro guardasse algum segredo valioso. Naroka disse divertido, foi uma grande confusão. Sem dúvida, soou o alarme para o padre. Antigamente, 9 touros eram reunidos para puxar o caixão até o cemitério ao lado da catedral. O padre realizava um ritual para purificá-lo. Por fim, o corpo era cremado e os restos mortais eram enterrados em uma sepultura. Emune não conseguiu esconder sua decepção e murmurou: Entendo. Por que você pergunta? Naroka examinou o rosto de Raimundo antes de questionar. O Mian gargalhou e contou uma história que mais parecia uma invenção. Buscamos o tesouro do bruxo. Garoto, não perca seu tempo sonhando acordado, alertou Narouka. Entendido, respondeu Lumian docilmente. Lumian e Raimundo se despediram de Narouka e seguiram em direção à praça da cidade. Não há esperança, Lumian. Nenhuma mesmo, murmurou Raimundo, com o ânimo em frangalhos enquanto circulavam um prédio. De fato, tudo o que podia ser queimado foi queimado. Tudo o que podia ser levado foi levado há décadas, respondeu Lumian, assentindo em concordância. Apesar da situação desoladora em que se encontravam, Lumian não se deixou abater pela oportunidade que surgiu em seu sonho. Raimundo concordou. Sim, você tem razão. De todas as histórias, só aquela maldita coruja ainda resta. Os olhos de Lumian brilharam quando ele voltou o olhar para a floresta além da aldeia. Coruja, murmurou ele. Raimundo recuou horrorizado e acrescentou apressadamente, mas deve ter morrido há anos. Ele não era do tipo que se associava a corujas e outras criaturas malignas. No sul, em Tis, acreditava-se que corujas, rouxinóis e corvos eram seres sinistros a serviço de demônios, roubando almas humanas e trazendo apenas infortúnio. 8 Coruja. A ideia surgiu para Lumian como um raio, mas ele não estava particularmente a fim de levá-la adiante. Ignorando o fato de que anos haviam se passado desde a morte do bruxo e que a expectativa de vida das corujas era insignificante em comparação com a dos humanos, a quantidade de pássaros na montanha foi suficiente para fazer Lumian reconsiderar. Eram demasiados daqueles malditos. Aquela coruja não tem nenhuma marca distinta. Não, nas lendas, não havia menção de nada específico sobre a coruja. Naroka não revelou tudo. Não investigamos o suficiente. Ele saiu de seus devaneios e lançou um sorriso tranquilizador para Raimundo. Uma coruja ligada a um feiticeiro poderia viver por 100 anos.
Enquanto Raimundo tremia de medo, ele o tranquilizou com voz calma. Não se preocupe, meu amigo. Este é meu último recurso. Não quero encontrar o monstro. Talvez devêssemos consultar outro sábio ancião. Naroka pode ter deixado passar uma pista vital. O tom do homem tornou-se sedutor enquanto ele continuava. Se eu fosse um bruxo, não guardaria todos os meus tesouros comigo ou em casa. Esconderia alguns para o caso de a Inquisição me atacar. Não teria o luxo de tempo para recolher meus pertences. Quando tivesse que fugir, ficaria sem nada. A Inquisição da Igreja do Sol Ardente Eterno era notória por caçar feiticeiros e bruxas. Seus feitos heróicos eram celebrados por toda a região. O rosto de Raimundo iluminou-se de entusiasmo quando ele exclamou: Você tem razão. Ele disse com um semblante nostálgico: É uma pena. Passaram-se muitos anos. As riquezas descobertas pela Igreja devem ter sido gastas há muito tempo. Meu amigo, isso é um pensamento perigoso, provocou Lumian. Sem se deixarem abalar, continuaram suas visitas a Pierre Perry, na feria e outros anciãos da família Mauri. Embora suas respostas fossem semelhantes às de Narouka, Lumian e Raymond, com sua experiência recém-adquirida, conseguiram extrair mais detalhes. Por exemplo, a coruja era de tamanho médio e semelhante à de sua espécie. Tinha bico pontiagudo, rosto felino, penas marrons com manchas espalhadas, olhos amarelo-acastanhados e pupilas pretas. No entanto, era maior do que uma coruja comum e seus olhos pareciam girar. Não era tão rígida ou obtusa quanto as de sua espécie. Todas essas peculiaridades faziam com que a coruja parecesse ainda mais sinistra em suas descrições. Parece que chegamos a um beco sem saída, disse Lumiana a Raimundo enquanto caminhavam para a praça da cidade. Precisamos nos concentrar em outras lendas. Raimundo não estava tão desanimado quanto antes. Concordo. Mas qual devemos seguir? Esse rapaz é tão proativo e trabalhador. Lumiano elogiou silenciosamente o entusiasmo e a diligência de Raimundo e preparou uma recompensa para ele. Ele assentiu com a cabeça e disse: Não tenha pressa e reflita sobre isso. Discutiremos amanhã. Eu lhe ensinarei técnicas de combate esta tarde. Maravilhoso! Exclamou Raimundo, radiante com a instrução inesperada. Aurora era uma lutadora habilidosa. Afinal, de que outra forma ela poderia lidar com os homens selvagens e rudes da aldeia? Seu irmão mais novo provavelmente era tão competente quanto ela. Após se despedir de Raymond Gray, Lumian seguiu pela trilha que levava à sua casa. Enquanto caminhava, ele avistou um grupo de homens se aproximando. O líder estava no auge da sua forma física, não ultrapassando 1,7 metros de altura. Vestia uma túnica branca e tinha cabelos pretos claros. Com um porte régio e traços faciais refinados, a ponta do seu nariz curvou-se ligeiramente em evidente desgosto e malícia enquanto encarava Lumian com seus olhos azuis. Ninguém menos que o padre da Igreja do Solo Eterno Ardente em Cordu, Guillaume Bennett. Já faz um bom tempo que aguardo a sua chegada, bradou Guillaume Bennett com voz de barítono. Vocês trouxeram esses estrangeiros à catedral de propósito? Lumian tentou se explicar enquanto dava um passo furtivamente para trás. Pensei que você estivesse dormindo lá dentro. Ele havia notado Pons Bennett, o irmão mais novo do padre, parado ao lado de Guillaume Bennett. Pons tinha pouco mais de 30 anos, era musculoso, dominador e valentão. Os outros indivíduos que estavam com eles eram os capangas do padre. Guillaume Bennett fez um sinal para Pons com um olhar enquanto Lumian recuava. O sorriso de Pons Bennett tornou-se sinistro quando ele avançou, berrando. Seu patife, chegou a hora de você aprender quem é o pai aqui. Antes que pudesse terminar a frase, Pons já havia apressado o passo e atacado Lumian. Os outros brutos o seguiram. Em Cordu, um lugar onde a lógica não tinha poder e as desculpas caíam em ouvidos surdos, a força bruta era a única linguagem capaz de impor respeito. Guillaume Bennett, o padre, sabia disso muito bem, tendo recorrido à violência inúmeras vezes antes. Assim, quando soube que os forasteiros haviam sido levados para a catedral por Lumian, o padre não perdeu tempo em agir. Estava determinado a capturar o rufião e espancá-lo até que ficasse acamado por um mês. O padre queria mostrar a Lumian o erro de seus atos e não descansaria até que alguém pagasse o preço por sua insolência. É claro que ele tinha que evitar a Aurore. Em termos legais, ele só precisava notificar o administrador e o juiz territorial, Belst. Era improvável que os xerifes da cidade investigassem uma questão tão trivial no campo. Como forasteiro, Belst não ofenderia um padre nascido na região, a menos que houvesse um conflito de interesses significativo. Guillaume Bennett sentiu-se afortunado por os estrangeiros não terem revelado a ninguém o seu caso com Madame Poalis, a esposa do administrador. Ele ainda desconhecia esse facto. Apesar da velocidade deles, Lumian era mais rápido.
Assim que Pons falou, Lumian girou e disparou para longe. Ele conhecia o caráter e os métodos do padre. Anteriormente, um aldeão havia acusado Guillaume Bennett de ter várias amantes e de desviar oferendas do sol ardente eterno. Ele também intimidava outros aldeões implacavelmente, comportando-se de maneira nada condizente com um homem da igreja. Posteriormente, o aldeão morreu misteriosamente numa tarde. Tum tum tum. Lumian correu como o vento. Espere pelo seu papai e atende Stompere, gritou Pons enquanto o perseguia. Seu ritmo também não era lento. Os bandidos o perseguiram de perto. Em vez de fugir pela estrada principal, Lumian entrou correndo na casa mais próxima. A família estava preparando o almoço na cozinha quando, de repente, viu um estranho entrar correndo. Com um movimento rápido, Lumian passou por eles como um raio e saltou pela janela da cozinha nos fundos. Quando Pons e seus comparsas entraram, o dono da casa já havia recobrado os sentidos. Ele se levantou para confrontá-los e perguntou: O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Sai da frente, velho. Pons empurrou o dono da casa com força, mas isso o fez diminuir o ritmo. Quando chegaram à janela e saltaram, Lumian já havia desaparecido em outra trilha. Após persegui-lo por um tempo, eles perderam Lumian de vista completamente. Sacrebleu, Cistiens Fous. Pons cuspiu na beira da estrada. Do lado de fora da residência semi-subterrânea de 2 andares, Lumian recuperou o fôlego antes de finalmente abrir a porta e entrar na casa como se nada tivesse acontecido. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Uma série de gritos rítmicos reverberou em seus ouvidos. Lumian olhou para o espaço vazio do outro lado da cozinha e observou o cabelo loiro de Aurore preso em um rabo de cavalo. Ela vestia uma camisa cor de linho, calças brancas justas e botas escuras de pele de carneiro, pulando de um lado para o outro, encharcada de suor. Em Cordu, a cozinha ocupava a maior parte do espaço no primeiro andar, servindo como o coração da família. Cozinhar e jantar aconteciam ali, assim como receber visitas. Ela está se exercitando novamente. Lumian estava acostumada com as excentricidades de Aurore e não se surpreendia com sua rotina de exercícios. Aurore frequentemente fazia coisas estranhas sem dar qualquer explicação quando questionada. No mínimo, o exercício físico é benéfico e é um verdadeiro deleite para os olhos. Lumian observou em silêncio. Após algum tempo, Aurore parou e se agachou para desligar o gravador de fita preto. Ela pegou a toalha branca de Lumian e o instruiu enquanto enxugava o suor da testa. Lembrem-se, temos treino de combate esta tarde. Preciso estudar e aprender a lutar. Você não está exigindo demais de mim? Resmungou Lumian com indiferença. Aurore olhou para ele, sorrindo, e retrucou: Você deve se lembrar de que nosso objetivo é o desenvolvimento integral das 5 educações moral, intelecto, físico, estética e trabalho. Quanto mais ela falava, mais feliz ficava, como se estivesse se lembrando de algo bonito ou divertido. Eu já falhei na educação moral, Lumian murmurou baixinho. Ele perguntou: Que tipo de combate? Uma das coisas que ele não conseguiu compreender foi que Aurore, que parecia delicada e frágil, era uma especialista em combate. Ela dominava inúmeras técnicas de luta e poderia facilmente subjugá-lo. Aurore ponderou seriamente, inclinou-se ligeiramente para a frente e fitou os olhos de Lumian. Ela então riu gostosamente e declarou: Autodefesa. "Hã?" exclamou Lumian, surpresa. Isso não era para meninas? Aurore se ergueu e balançou a cabeça gravemente, dizendo sinceramente: Os meninos precisam se proteger quando saem. Quem disse que meninos não encontram pervertidos? O sorriso em seus lábios já não estava mais escondido. Lumian não tinha certeza se sua irmã estava brincando ou falando sério, então permaneceu em silêncio enquanto pegava a toalha branca e se dirigia para as escadas. De repente, ele sentiu algo apertar sob seu pé, como se tivesse tropeçado em um obstáculo. Ele cambaleou para frente. No ar, Lumian contraiu os músculos abdominais rapidamente, estendeu o braço e se apoiou na cadeira ao lado. Deu uma cambalhota e mal conseguiu aterrissar em pé. Aurore recolheu a perna e deu uma risadinha. Um dos princípios fundamentais do combate é estar vigilante o tempo todo. Não se pode ser complacente. Lembra disso, meu irmão noviço? Sua mão direita já estava agarrada às costas de Lumian, mas quando ela viu que ele havia recuperado o controle do corpo, ela soltou. É porque confio demais em você, resmungou Lumian. Ele refletiu sobre o assunto e percebeu que aquela confiança não tinha valor algum. Já havia perdido a conta de quantas vezes estivera à mercê de Aurore. Aurore tossiu e conteve a expressão. Como foi o encontro com aquela mulher?
Lumian fez um breve resumo da conversa antes de declarar: pretendo esperar a resposta dos seus amigos antes de me aprofundar no sonho. Decisão inteligente, afirmou Aurore. Lumian mudou de assunto. O que temos para o almoço? Ainda temos torradas que sobraram do café da manhã. Vou assar mais 4 costeletas de cordeiro para você, respondeu Aurore após pensar por um instante. E você? Perguntou Lumian. Aurore disse casualmente: vou querer apenas frango desfiado com bambu e trufas, coberto com sopa de queijo e cebola. Experimentei da última vez e achei bem. Antes que pudesse terminar de falar, ela congelou de repente. No instante seguinte, ela ergueu as mãos para tapar os ouvidos. Os músculos do seu rosto se contorceram gradualmente, dando-lhe uma aparência um tanto feroz. Lumian observava em silêncio, com os olhos cheios de ansiedade e apreensão. Após algum tempo, Aurora exalou profundamente e voltou ao seu estado normal. Sua testa estava encharcada de suor mais uma vez. O que aconteceu? Perguntou Lumian. Aurora sorriu e respondeu: o zumbido nos meus ouvidos está me incomodando de novo. Você sabe que eu tenho esse problema antigo. Lumian não insistiu no assunto. Em vez disso, disse: muito bem, então vou preparar o almoço. Descanse bem. Cada vez que isso acontecia, seu desejo por habilidades extraordinárias aumentava, pois se tornava uma questão urgente. Revista 9. Ao cair da noite, Lumian terminou de lidar com seus vizinhos que tinham vindo pedir o forno emprestado. Ele subiu para o segundo andar, entrando no cômodo que servia de escritório para Aurore. Em Cordu, muitas pessoas eram indigentes e não tinham condições de comprar seus próprios fornos ou fogões grandes. Quando precisavam torrar pão ou defumar carne, tinham que pedir emprestado de outros e usar na hora. Aurore sempre fora tolerante e prestativa nesse assunto. Qualquer um podia usar seu forno, mas tinha que pagar o combustível ou trazer seu próprio carvão e lenha. No momento, ela vestia sua camisola de seda branca e estava encolhida em uma poltrona reclinável, concentrada apenas no livro que segurava sob a luz brilhante da lâmpada bateria sobre a escrivaninha. Lumian não queria incomodá-la, então, com um ar descontraído, pegou um livro mais fino da estante e sentou-se num canto. É oculto que tipo de revista é essa? Lumian ponderou, contemplando a capa adornada com símbolos enigmáticos. Ele folheou as páginas rapidamente e, quanto mais lia, mais se surpreendia. Esta revista aprofundou-se na própria existência da alma humana. Discutiu como todos os seres possuem um espírito e como, por meio de métodos secretos de comunicação entre diferentes espíritos, é possível obter diversos tipos de auxílio. Mesmo que alguém não fosse devoto, mesmo que frequentasse a Catedral do Sol Ardente Eterno apenas para rezar e participar da missa ocasionalmente, duas palavras não podiam deixar de passar pela mente de Lumian: sacrilégio. Tavô. Como uma bruxa que sem dúvida seria queimada na fogueira pela Inquisição se sua verdadeira identidade fosse revelada, era costumeiro que Aurore tivesse tais livros em sua residência. No entanto, Lumian percebeu que esta revista havia recebido permissão do governo para publicação. Será que algo assim pode ser publicado abertamente? Não disseram que a censura às publicações sempre foi muito rigorosa. Ou será que esta autorização é falsa? Lumian olhou para Aurore e perguntou: esta revista é proibida? Aurore desviou o olhar do livro e olhou para o irmão. Respondeu com um tom indiferente: no passado, era literatura underground. Mais tarde, por algum motivo, passou pela censura e foi publicado oficialmente. A Igreja do Sol Ardente Eterno simplesmente não se importou e concordou tacitamente. Ficção. Lumian ficou surpreso com a escolha de palavras da irmã. Claro, é ficção. Você não está levando a sério, está? Aurore riu. Se o que está escrito for verdade, você acha que ainda pode ser publicado? Se você seguir o método descrito, além de se tornar mentalmente fraco e neurótico, não haverá nenhum ganho adicional. Sim, ocasionalmente haverá algo real, mas sem a linguagem ritual correspondente, será um desperdício de esforço, não importa o quanto você se esforce. Esta foi a avaliação profissional de um bruxo. Tudo bem, Lumian não conseguiu esconder sua decepção. Acho estranho que isso possa ser publicado. Aurore respirou fundo, suas bochechas inchadas acentuando sua expressão pensativa. Eu também não sei por quê. Talvez seja porque o mundo tem presenciado um aumento de eventos sobrenaturais ultimamente e está se tornando cada vez mais difícil escondê-los. O público está se tornando mais consciente de sua existência e o governo está aos poucos afrouxando o controle sobre esses assuntos. É por isso que livros como esses estão sendo publicados. Entre Psychic, Lotus e Arcane são as revistas mais populares. Eu tenho todas na minha estante. Se você quiser criar histórias mais realistas para a taverna, deveria lê-las.
Sim, respondeu Lumião ansiosamente, com o interesse aguçado. Simultaneamente, ele soltou um suspiro melancólico do fundo do coração. A coleção de livros de Aurore era verdadeiramente impressionante e diversificada. Graças a esses livros e aos esclarecimentos ocasionais de Aurore, Lumian, um rapaz que havia abandonado os estudos, conseguiu adquirir uma compreensão razoável do mundo, do continente e da nação que chamava de lar. O mundo estava dividido em dois grandes continentes, um ao norte e outro ao sul, separados pelo traiçoeiro Mar Berserk, onde furacões furiosos castigavam qualquer um que ousasse navegar em suas águas. Mas as terras verdadeiramente misteriosas ficavam a leste e a oeste, nos lendários continentes oriental e ocidental. Ninguém jamais havia pisado lá, e alguns se perguntavam se eles sequer existiam. Lumiane e Aurore viviam na República de Intis, uma terra situada no coração do continente norte. Era uma nação limitada pelo Mar da Névoa a oeste, pelo Império Fezaka ao norte e pela Cordilheira Ornacis e o Reino de Loen a leste. Ao sul ficavam o Reino Fenapoter, Lemburg e Mazin. Os pequenos países situados entre o Reino de Fenapoter e o Reino de Loen, como Segar, juntamente com Lemburg e Mazin, eram conhecidos coletivamente como os países da região Centro-Sul. Eles compartilhavam uma fé comum no Deus do conhecimento e da sabedoria. O continente sul já havia caído sob o domínio das diversas potências do continente norte. Fossem o Império Balon, o Reino Paz, o Reino Argenti ou qualquer outra nação, todas haviam praticamente perdido sua autonomia. Mesmo assim, uma feroz resistência contra a colonização ainda ardia nos corações dos conquistados. Além do Mar Berserk, que dividia os continentes norte e sul, existiam outros grandes mares: o Mar da Névoa a oeste da República de Intis, o Mar de Sonia a leste do Reino de Loen, o Mar do Norte ao norte do Império de Fezak e o Mar Polar ao sul do continente sul. Eles eram conhecidos coletivamente como Cinco Mares. De todas as nações do continente norte, o Reino de Loen era o mais forte, com a República de Intis logo atrás. O Império de Fezak, derrotado na última guerra, havia caído para o quarto lugar. O Reino de Fenapoter ascendeu ao terceiro lugar. E entre os países da região Centro-Sul, Lemburg reinava supremo. Em comparação com o povo simples de Cordu, que só conhecia a República de Intis, o Reino de Fenapoter e Lemburg, Lumião era praticamente um cartógrafo. Não era de surpreender, considerando que os pastores da Vila Cordu só viajavam para os reinos vizinhos de Fenapoter e Lemburg. Eles tinham um conhecimento limitado dessas terras. Os habitantes das aldeias do norte da região de Dariege eram igualmente provincianos. Além dos assentamentos vizinhos, eles só conseguiam citar Trier, Switch e algumas outras metrópoles. Lumian frequentemente ficava perplexo. Como Aurore adquiriu tamanho conhecimento? Todos os livros didáticos que ele lia eram escritos por Aurore, e todas as suas provas simuladas eram preparadas por ela. Aurore tinha uma resposta para cada pergunta nos livros que ele lia. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi a sua perícia em várias formas de combate. Era simplesmente impressionante que uma mulher na casa dos 20 anos pudesse acumular tanta sabedoria. Algumas pessoas não conseguem acumular tanto conhecimento nem mesmo depois de viver 50 ou 60 anos. Seriam esses os alicerces de um verdadeiro bruxo. Lumena ergueu os olhos novamente e fitou Aurore, absorto em pensamentos. Enquanto Aurore acariciava as bochechas durante a leitura, ela dificilmente parecia uma erudita ou uma feiticeira. Aurore percebeu o olhar de Lumiano e perguntou: "O que você está olhando?" Lumiano mudou de assunto rapidamente. "Da última vez você mencionou que eu possuo o conhecimento necessário para passar no vestibular?" Aurore ponderou por um momento antes de responder. "Em teoria, você poderia ser admitido em qualquer universidade, mas como eu nunca fiz esse exame específico, não posso afirmar com certeza quais perguntas serão feitas." Roseli certamente causou um grande impacto na população. Suspiro, acho que é uma coisa boa. Sem dúvida, o reinado do imperador Roseli deu origem ao exame de admissão à universidade, que permanece como um elemento fixo da vida acadêmica até os dias de hoje. De repente, Aurore mudou de assunto. Ela lançou um sorriso malicioso para Lumiane e perguntou: "Por que você não fez sua parada habitual na taverna hoje para entreter os clientes com suas histórias?" "Não sou realmente um alcoólatra", respondeu Lumiane enquanto folheava sua revista. "Ler em casa é igualmente prazeroso. E isso me ajuda a acalmar os nervos e a tranquilizar a mente", Lumiane acrescentou em silêncio. Aurore assentiu com a cabeça e olhou para o lugar onde Lumiane estava sentado no canto da sala. "Por que você está sentado tão longe, fingindo pena, fraqueza e impotência?" "Aproxime-se. Você precisa de iluminação adequada para ler à noite, caso contrário, seus olhos sofrerão." Aurore tem mesmo um jeito especial com as palavras, refletiu Lumian.
Embora eu entenda o significado de pena, fraqueza e desamparo, ainda é uma combinação estranha. Supostamente acostumada às suas peculiaridades, Lumian pegou uma cadeira e se aproximou da mesa onde Aurora estava sentada. Os dois passaram a noite lendo em silêncio, conversando de vez em quando, enquanto o som de suas respirações se misturava ao farfalhar das páginas e à brisa suave que entrava pela janela, tranquilo e relaxante. Ao se despedir de Aurore, Lumian voltou para seus aposentos. Ele tirou o casaco e o jogou sobre o encosto da cadeira. Não podia arriscar levar a carta de varinha para a cama, isso só levantaria suspeitas, e sua irmã havia jurado vigiá-lo o tempo todo. No momento em que estava prestes a se aproximar da cama, Lumian congelou, com o coração disparado. Seus olhos atentos percorreram a sala e ele ajustou a cadeira, que normalmente ficava posicionada na diagonal, para que ficasse de frente para a janela. Então, ele se arrastou para a cama e apagou a lâmpada de querosene que estava sobre o armário ao lado dele. Enquanto adormecia profundamente, Lumian foi subitamente despertado de forma abrupta. O quarto estava envolto numa densa névoa cinzenta. Lumian, que já estava mentalmente preparado, observou calmamente o ambiente ao seu redor e chegou a uma conclusão. A cadeira que ele havia arrumado meticulosamente antes de se deitar para dormir ainda estava posicionada em um ângulo em seu sonho, exatamente como estivera na realidade no passado. Isso sugeria que o mundo dos sonhos em que ele havia entrado não era um reflexo exato da realidade. Talvez fosse uma manifestação de seus desejos subconscientes mais profundos. Embora Lumian não conseguisse decifrar seu significado, ele sabia que era algo para ser lembrado. Ele caminhou até a janela, colocou as mãos no parapeito e olhou para fora. A montanha, feita de pedras vermelho acastanhadas e solo marrom avermelhado, e os edifícios desmoronados que a rodeavam ainda estavam lá. O silêncio sepulcral do lugar era ensurdecedor. O tempo passou rapidamente. Após muita reflexão, Lumian tomou uma decisão firme. Ele iniciaria uma exploração preliminar da área esta noite. Sua vida passada nas ruas o transformou em um homem de ação. Contudo, ele não desceu correndo as escadas. Em vez disso, abriu o armário e começou a empilhar as roupas. Ele não precisava delas para se manter aquecido, mas queria aumentar sua capacidade de defesa dessa maneira. Ele pegou uma camisa de algodão, calças de algodão e uma jaqueta de couro, alongando o corpo para sentir o caimento. Qualquer roupa mais só atrapalharia sua agilidade, e isso era crucial numa situação como aquela. Enquanto se adaptava ao seu estado atual, Lumian teve um pensamento repentino. Este é o meu sonho. Não posso ter tudo o que eu quiser. Com essa intenção, ele murmurou para si mesmo: Eu quero uma couraça e um revólver. Eu quero uma couraça e um revólver. O quarto ainda estava envolto numa fina névoa cinzenta. Isso não vai dar certo. Este sonho é especial, sua decepção era palpável, mas ele rapidamente recuperou a compostura e caminhou até a porta do quarto. Ao sair para o corredor, encontrou-se na mais completa escuridão. Estava tudo escuro e sombrio. Lumian empurrou a porta do quarto de Aurore e, em seguida, a do seu escritório. A disposição dos cômodos era ligeiramente diferente da realidade, mas ele a reconheceu imediatamente. A maior diferença, é claro, era a ausência de Aurore. Toda a cena estava congelada em tons de cinza. O primeiro andar não era diferente. Lumian examinou os arredores, procurando uma arma para se defender. Ele conhecia sua casa melhor do que ninguém e rapidamente encontrou duas opções viáveis. A primeira era um garfo de aço com 2 metros de comprimento. Aurora havia dito que era eficaz e excepcional, desde que o alvo não possuísse uma arma de longo alcance. O segundo era um machado de mão afiado, preto como ferro. Ah, porque não os dois sumiam, não pôde deixar de pensar na frase que Aurora repetia com frequência, mas logo descartou a ideia. Hoje o trabalho era todo de reconhecimento. Ele precisava ser astuto, escondido nas sombras. Carregar uma arma pesada só atrapalharia seus movimentos e o denunciaria. Respirando fundo, Lumian se abaixou para pegar o machado. Ele se ergueu em toda a sua altura e partiu em direção à porta, mal sendo visível na névoa densa. Com destreza, abriu a porta sem fazer barulho. 10 sangue. Ao sair pela porta, Lumian sentiu como se tivesse sido transportado para outro mundo. Diante dele não se estendia mais a familiar Cordu, mas um pico montanhoso vermelho escuro e os edifícios desmoronados que o cercavam. Juntos, formavam uma ruína estranha. A neblina no céu era densa e pálida, dificultando a entrada de luz. O chão estava esburacado e havia muitas pedras. Lumian apertou firmemente seu machado e avançou cautelosamente, com o coração disparado no peito. Ao longo do caminho, não encontrou nenhum lugar para se esconder. Não havia ervas daninhas nem árvores.
Lumian caminhava com medo, todos os seus sentidos em alerta máximo. Tudo o que podia fazer era curvar as costas e se consolar. Ao menos, se houvesse algum perigo naquela área, seria óbvio à primeira vista. Ele poderia descobri-lo com antecedência. Finalmente, ele chegou às ruínas, um prédio semi-desabado que havia sido destruído por um incêndio. Lumian examinou a área por um instante e confirmou com cautela que não havia outras criaturas à espreita. Satisfeito com sua avaliação, ele entrou no prédio com cautela, atento à madeira carbonizada que poderia cair a qualquer momento. Enquanto examinava o cômodo, seus olhos pousaram em um vaso quebrado no canto da casa. Um brilho dourado atravessava as rachaduras. Lumian aproximou-se lentamente do pote e percebeu que era uma moeda de ouro. Será possível? Existe mesmo um tesouro nas ruínas do meu sonho? Ele pegou a moeda de ouro e esfregou-a no corpo. Os padrões na superfície da moeda foram revelados. A moeda apresentava o retrato de um homem esculpido na frente. Seu rosto era magro e seu cabelo estava repartido na direção 30-70. Havia um bigode em seus lábios e seu olhar era bastante firme. No verso, um delicado buquê de íris circundava o número 20. Lumian reconheceu o homem retratado na moeda. Era ninguém menos que Levantes, o primeiro presidente da República de Intis. Na verdade, é um Luiz de Ouro. Lumian ficou bastante surpreso. Em primeiro lugar, ele não conseguia acreditar que a moeda naquela estranha ruína onírica fosse de fato a moeda da República de Intis. E em segundo lugar, ele havia encontrado, sem querer, algo tão valioso quanto um Luiz de Ouro. Ele sabia que, nos dias atuais, as moedas oficiais da República de Intis eram o verdor e o cupete. Um verdor equivalia a 100 cupetes. O cupete existia na forma de moedas de cobre e moedas de prata. As moedas de cobre eram divididas em três categorias: 1 cupete, 5 cupete e 10 cupete, enquanto as moedas de prata tinham denominações de 20 cupete e 50 cupete. O verdor podia ser encontrado na forma de moedas de prata, moedas de ouro ou notas. As moedas de prata tinham denominações de 1, 5 e 10 verdor, enquanto as moedas de ouro eram de 5, 10, 20, 40 e 50 verdor. As denominações das notas eram ainda mais variadas, indo de 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 verdor. Na realidade, o povo de Intis ainda se apegava às antigas unidades monetárias. Por exemplo, as moedas de cobre de 5 cupete mais utilizadas eram conhecidas como lig. Da mesma forma, moedas de ouro no valor de 20 verlo eram comumente chamadas de louis d'or. Na era da moeda antiga, louis d'or era conhecido como roselle. Mas, após o estabelecimento da República, o nome foi alterado para louis d'or a fim de apagar a influência do imperador Roselle. Segundo Lumian, mesmo na zona rural de Cordoue, um louis d'or podia sustentar uma família pobre com os seus campos durante um mês inteiro. Ele sabia que, sem a alta renda de Aurore, talvez nunca tivesse visto sequer um Luiz de ouro. Aliás, em toda a aldeia de Cordoue, apenas os irmãos e a família do administrador tinham visto ou possuído um Luiz de ouro. Para qualquer aldeão, esse Luiz de ouro era um ganho incrivelmente valioso. Infelizmente, isso é apenas um sonho. Lumian não pôde deixar de sentir uma pontada de decepção. Isso era algo comum, tornando improvável que ele pudesse trazê-lo para fora do sonho. Mas, mesmo assim, ele tratou o Luiz de Ouro com grande cuidado e respeito. Tendo passado grande parte da vida a vaguear, conhecia o valor de cada cupeta. E ele sabia que um Luiz de Ouro equivalia a 2000 cupete, o que correspondia a uma libra de ouro no reino de Loen, embora um pouco menos. De acordo com os documentos que lera, 24 verlos de ouro só podiam ser trocados por uma libra de ouro. Lumian continuou sua busca por qualquer informação escrita que pudesse esclarecer as ruínas e sua história. Ele queria descobrir se aquele lugar correspondia a algum local específico na realidade e se uma vila da República de Intis havia sido transportada para aquele mundo onírico. O aparecimento do Luidor só havia aguçado sua curiosidade. Enquanto Lumian se movia cautelosamente pelo prédio em ruínas, seus olhos pousaram no local onde antes havia um fogão, agora manchado com uma cor vermelha escura. Sunny. Suas pupilas dilataram enquanto ele rapidamente fazia uma suposição. Logo em seguida, ele emitiu um julgamento. Embora não fosse recente, ainda não tinha escurecido. Parecia que tinha pindado ali 2 ou 3 dias antes, ou talvez até mais recentemente. Com o coração acelerado, o Mian sentiu repentinamente a luz ao seu redor diminuir, como se algo tivesse bloqueado silenciosamente a luz que filtrava através da densa névoa vinda de cima. A lembrança de ataques passados inundou a mente de Lumian como uma onda turbulenta, fazendo-o reagir instintivamente. Sem pensar 2 vezes, ele se lançou para frente e girou o corpo no ar, colando no chão para evitar qualquer perigo potencial. Tum.
Um baque alto ecoou pelo ar quando algo pesado caiu atrás dele. Lumian rolou rapidamente para o lado esquerdo do fogão dilapidado, usando uma pedra próxima como apoio para se mover. Ao se levantar, com o machado em punho, ele viu uma figura adicional parada exatamente onde estivera momentos antes. A penumbra dificultava discernir se era um humano ou algum tipo de criatura humanoide. A figura curvada diante de Lumian era diferente de tudo o que ele já vira. Era um monstro, sem roupas ou sapatos. Sua pele havia sido arrancada, revelando os músculos vermelhos, os vasos sanguíneos e a face amarelada por baixo. Um líquido viscoso escorria de seu corpo, mas ele não caiu no chão. Era um monstro. Seus olhos pareciam estar embutidos no rosto e sua boca estava escancarada, revelando dentes irregulares e uma longa baba de saliva. Apesar de todas as histórias de fantasmas que Lumian havia inventado no passado, ele nunca esperou encontrar um espírito tão maligno na vida real. Or. O cheiro de sangue invadiu as narinas de Lumian enquanto a respiração ofegante do monstro ecoava em seus ouvidos. O instinto dominou Lumian quando ele se esquivou para o lado, evitando por pouco o ataque do monstro vermelho-sangue. Lumian sabia que devia seus reflexos rápidos à orientação de Aurore e aos anos de experiência lutando nas ruas. Sem eles, talvez não tivesse conseguido reagir a tempo. Respirando fundo para se acalmar, Lumian investiu contra o monstro que o atacara. Com seu machado afiado em punho, desferiu um golpe com toda sua força, atingindo a criatura pelas costas. Blam! O machado de Lumian derrubou o monstro no meio do giro, lançando um jato de pus e sangue em todas as direções. Sem hesitar um instante, Lumian ajoelhou-se e ergueu novamente o machado, pronto para desferir outro golpe. Blam! 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 Lumian brandia seu machado repetidamente com precisão e força, cada golpe cortando a carne do monstro e deixando rachaduras profundas e largas na parte de trás da cabeça, no pescoço e nas costas. Finalmente, o monstro ficou imóvel, derrotado pela feroz saraivada de golpes de Lumian. Ufa, ufa, você não age de forma tão assustadora quanto parece. Lumian soltou um suspiro de alívio, com um tom de deboche na voz. Ele enxugou o rosto com a mão esquerda e, em seguida, usou-a para limpar o sangue da outra mão. Será que os fluidos corporais desse monstro são venenosos? Por enquanto, não sinto dor enquanto eles me corroem. Lumian começou a se preocupar com outro problema. Assim que Lumian reuniu coragem e estava prestes a revistar o corpo do monstro, foi surpreendido por um movimento repentino. O monstro sem pele e cor de sangue se ergueu com as duas mãos e saltou novamente, como se ainda estivesse vivo. Ainda não está morto. Apesar de estar tão dilacerado, o monstro parecia ainda estar vivo. Lumian ficou chocado e com medo. O medo e a apreensão tomaram conta de Lumian. Se Lumian tivesse enfrentado humanos normais, feras ou monstros, ele não teria sentido tanto medo, mesmo que não pudesse derrotá-los. Mas aquele monstro à sua frente parecia invencível, tornando todos os movimentos de Lumian inúteis. Aproveitando-se da breve desorientação do monstro, Lumian tomou uma decisão rápida. Ele se apoiou nos pés, usou a força dos joelhos e correu descontroladamente. Tum, tum, tum. Ele correu com todas as suas forças, mas podia sentir o hálito do monstro na nuca e o som de sua respiração pesada ecoava em seus ouvidos. O monstro seguia de perto. Apesar do medo, Lumian cerrou os dentes e deixou que o medo dominasse. Correr ainda mais rápido, superando seus limites anteriores. Para sua alegria, ele logo percebeu que a distância entre ele e o monstro não estava mais diminuindo. Tom, tom, tom. Lumian finalmente alcançou seu prédio semi-subterrâneo de 2 andares, abriu a porta destrancada e pulou para dentro. Com um estrondo alto, ele bateu a porta e rapidamente se dirigiu ao fogão, onde pegou um garfo de aço que estava encostado na parede. Então ele concentrou-se na porta. Mas então, ele ouviu o som dos passos do monstro se afastando. Ele esperou, mas o monstro não tentou arrombar a porta. Ele sabe que estou aqui, em uma emboscada. Lumião não conseguia acreditar que o monstro tivesse uma inteligência superior. Ele caminhou lentamente em direção à janela perto da porta e espiou para fora. De repente, um rosto apareceu no vidro, uma massa ensanguentada e sem pele, com dentes irregulares. Lumian ficou paralisado por um instante, com o coração quase parando. Para surpresa de Lumian, o monstro não tentou quebrar o vidro nem atacá-lo. Em vez disso, simplesmente o encarou. Lumian saiu do transe e recuou, brandindo o longo garfo com ambas as mãos. O monstro saiu pela janela.
Lumião observou cautelosamente, analisando seus movimentos enquanto a criatura permanecia na leve névoa por um tempo antes de finalmente retornar às ruínas. Lumião estava sem saber o que fazer. Ele estava preparado para capturar o monstro e escapar rapidamente do sonho, mas a criatura simplesmente foi embora sem atacar. Após refletir um pouco, uma possibilidade ocorreu a Lumian. Talvez o monstro tenha medo de entrar na minha casa. Sim, não há nenhum sinal de dano na casa. No sonho, isso é um lugar absolutamente seguro. Com essa constatação, Lumian sentiu uma onda de alívio o invadir. No segundo seguinte, Lumian foi acometido por uma onda de exaustão. A breve perseguição havia desgastado mais do que uma tarde inteira de treinamento de combate. Lumian subiu as escadas até seu quarto, segurando firmemente o forcado e o machado nas mãos. Ao se deitar na cama, Lumian tentou adormecer. Lumian abriu os olhos, sentindo-se desorientado e grogue. Por trás das cortinas, ainda estava escuro e o quarto estava envolto em sombras. Por um instante, Lumião não conseguiu distinguir se ainda estava no mundo dos sonhos ou se de alguma forma havia retornado à realidade. Mas então percebeu a ausência da névoa cinzenta e o fato de estar vestindo seu pijama e concluiu que devia ter acordado. Acordei cedo por causa do susto, murmurou Lumian para si mesmo, dando um tapinha inconsciente no bolso do pijama. Mas, ao não sentir o peso da medalha Luidor, sentiu uma pontada de decepção. Isso confirmou outro fato: o dinheiro não podia ser trazido do mundo dos sonhos. Lumian respirou fundo e se recompôs, seus pensamentos se voltando para um problema sério. Como ele deveria lidar com aquele monstro indestrutível? Embora Lumian soubesse que podia contornar a área e entrar furtivamente, também sabia que essa não era uma solução a longo prazo. A possibilidade de encontrar monstros semelhantes no futuro estava sempre presente, e ele não podia se dar ao luxo de arriscar a vida por estar despreparado.